Ai, gente, eu odeio o quanto essa casa é escura. Ai, é tão difícil gravar, enfim. Ai, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje vamos iniciar mais um vlog de leitura aqui no canal, tá bom? Eu vou me arrumar agora pra gravar leituras do mês e já queria abrir, né, dar introdução a esse vlog mais tarde, porque já é quarta-feira. Normalmente eu começo esses vlogs na segunda, porém meu vlog foi postado na terça e aí, enfim, vou começar agora. Eu tive que melhorar a luz e coloquei a luz do celular. Eu não sei se tá ruim, não sei como é que tá? Então assim, vamos relevando, porque olha, gente, eu não sei, eu acho que eu vou ter que pedir pra colocar outra luz nessa casa ou arrumar uns refletores de assim, sabe? Porque não dá, cara. É muito escura essa casa. Eu comecei a perceber mais isso depois que eu abri a loja. Que daí eu tenho que fazer os provadores aqui no quarto e eu simplesmente não consigo, gente. É muito escuro. É a treva, tá? Mas tudo bem. Quero começar então com vocês falando que eu já acabei o livro. Eu comecei ele segunda-feira à noite. Eu ia vir conversar com vocês, né, sobre ele, enfim. Mas não deu e eu já acabei. E esse livro me deu uma ideia pra gravar, enfim, outro vídeo de indicações pra vocês. Quero pedir pra vocês não repararem na minha maquiagem, tá? Nos meus cabelos. Faz de conta que todos esses cabelos aqui são luzes e não cabelo branco, tá bom? Porque sim, já trintei e sim, a genética da minha família é de ter cabelo branco desde os 20 anos, tá bom? Então é isso, tá? Eu vou mostrar pra vocês o livro e também queria conversar... O que eu queria conversar com vocês, meu Deus? Não lembro. Mas vamos lá, deixa eu mostrar o livro primeiro. Gente, eu tava, né, não sei se vocês sabem, mas eu ando num momento muito complicado da vida de leitora. Eu não sei muito o que eu quero ler, no momento que eu quero ler, eu faço TBR achando que eu quero ler determinado tipo de livro naquele mês, e aí quando chega o mês em questão, eu não sei, não vai, sabe, não vai, e as leituras não fluem, e aí eu tô lendo, eu tô sentindo que eu tô lendo assim, porque eu tenho que terminar, e não vai, sabe? Não sei se é porque, não sei. Aí acontece que eu faço assim, às vezes. Eu já adquiri vários livros no Kindle, antigamente, né? Fui adquirindo assim, e eu tinha adquirido esse livro há muito tempo atrás. E aí, o que eu faço às vezes? Eu vou lá no meu Kindle e de olho fechado. E pá! Clico em um e abro o olho pra ver qual foi. E aí, o livro que eu escolhi, eu tinha também físico em casa, o que é ótimo, né? Porque daí já adianta a leitura dos físicos aqui de casa. Que foi o livro dos Sonhos, da Nina George. Um livro, gente, que eu tinha aqui em casa e eu não fazia ideia de quando ia ler, porque não é um livro que me chamaria atenção. Assim, se eu lesse a sinopse, talvez me chamaria atenção. Mas, olhando assim... Ah, legal, né? Se passa ali em Londres, bacana, é da mesma autora de A Livraria Mágica de Paris, que eu também não li. E beleza, ela é autora desses dois livros aqui também. Acho que esse aqui é o mais famoso, A Livraria Mágica de Paris. Inclusive vai ganhar um livro, uma edição de capa dura de comemoração, tá? Fiquei bem interessada agora, principalmente agora depois que eu comecei a ler essa autora. E o que basicamente é esse livro, gente? Esse livro aqui, ele é... Quando a gente começa a ler, a gente entra no mundo... Como que eu posso explicar? Pra começar, quando você for ler esse livro aqui, quem já leu... se alguém já leu esse livro aqui, vê se pode concordar comigo, você tem que ter a mente muito aberta, tá? Releve suas crenças, não só religiosas, tá? As suas crenças de vida após a morte, as suas crenças de, enfim, reencarnação, releva tudo isso aí. Porque esse livro vai trazer uma perspectiva muito diferente sobre isso, tá? Aqui, o livro vai ser narrado por 3 pessoas. O Henry, o Sam e a Edwina. Essas 3 pessoas têm em comum o quê? O Henry é pai do Sam e ex-namorado da Ed, tá? E o Henry não foi um pai, assim, presente na vida de Sam. Na verdade, o Henry teve uma noite só com a mãe do Sam. E ela, enfim, contou pra ele que tava grávida e tudo, mas ela afastou ele da vida dela. E ele não pôde ter uma vida com o filho dele. Até que no começo do livro a gente vai saber que o Henry recebeu uma carta, o Henry, né? Henry no Brasil. Recebeu uma carta
do filho dele, que já tá com 13 anos, dizendo assim, se você se importa comigo e você quiser me conhecer, por favor, esteja na minha escola no dia 18 de maio, no dia que as crianças levam os pais para falar sobre o trabalho deles na escola. E é isso. E aí, no começo do livro, a gente sabe que ele está indo ao encontro do filho dele, então. Só que nesse meio tempo, quando ele estiver indo, ele vai estar passando pelo rio Tamisa e vai ver uma menina caindo de uma embarcação pro rio. E automaticamente ele vai pular para salvar essa menina, vai conseguir salvar, e quando ele estiver indo pra escola, pra ver o Sam, vai acontecer uma coisa com ele, ele vai pro hospital. E aí, gente, ele vai ficar em coma. Tá? E aí a gente vai começar a voltar no tempo em relação à história com a Ed e também conhecer um pouquinho sobre o Sam. O Sam, ele tem uma peculiaridade. Ele é sinestésico. Eu tive que pesquisar, gente. É que agora eu não tenho nenhum celular aqui para pesquisar. Mas é basicamente, quando eu li sinestesia, eu pensei na telecinesia, que é de mexer objetos com a mente, mas não é. Esse sinestésico, que é o Sam, ele, para ele aprender as coisas, ele... Gente, é bem complexo, tá? Por exemplo, assim, ele vai aprender o número 3, tá? Para ele remete uma coisa para saber que é outra coisa. É muito complicado. Por exemplo, assim, é basicamente a pessoa ver uma coisa e remeter sentimentos, cheiros, pensamentos para entender aquela coisa. Basicamente isso, tá? Então ele meio que consegue ver dentro das coisas e das pessoas. Tipo assim, isso existe, tá? Eu não sei se cientificamente comprovado, mas existe. É uma forma um pouco diferente de viver a vida, de levar a vida. Enfim, eu vou deixar, tá? Pra ficar mais claro, aqui, rapidinho agora, depois, assim que eu termino de falar, o significado do que é, o que ele tem, tá? Pra vocês ficarem mais, enfim, sabendo do que eu tô falando, pra não estar falando besteira, porque quando eu comecei a ler o livro, ele fala, eu sou sinestésico, sinestésico. Aí eu falei, cara, o que é isso? Por mais que ele explica, eu fui lá e li pra saber o que é, pra entender melhor. Pesquisei no Google e tal, e aí eu achei esta, enfim, coisa aí que vocês vão ver, tá? Veja aí. Muito bem. E aí, a gente já sabe que ele tem uma peculiaridade, tá? E aí, quando ele vai visitar o pai dele tá em coma, ele fica 40 e poucos dias em coma. E com isso, a gente vai descobrir que ele já não estava mais junto da Ed por conta de algumas coisas, mas ela precisa ir ao encontro do Henry por causa de uma coisa, tá? Então, é basicamente, gente, a narrativa dessas 3 pessoas. Mas depois que o Henry sofre o acidente, a gente vai ver basicamente como é a mente de um ser humano em coma, tá? Muitas coisas vão ser refletidas aqui nesse livro, nesse sentido, do que é o coma, do que o paciente sente em coma, o que ele está vivendo no entre a vida e a morte. Existe aqui uma coisa entre a vida e a morte, e ele está vivendo isso daqui. Até ele morrer, ou até ele voltar a viver, ele tá nisso aqui. Então, gente, tantas reflexões, sério, eu ficava louca, porque eu sou muito assim por causa dessas coisas. Eu tenho muitas questões, eu tenho minha fé, tá? Eu acredito muito em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, enfim. Mas eu tenho muitas dúvidas também, porque assim, por mais que eu acredite, eu queria conseguir entender, sabe? Eu queria conseguir entender o que acontece depois que a gente vai. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo, né? Não tô falando só por mim. Mas o que acontece depois que a gente vai. Eu queria entender o que acontece. Enfim, por que a gente sonha com as pessoas. Tem uma frase aqui que eu vou ler pra vocês, tá? Que quem me conhece aqui e sabe pelas coisas que eu passei, vai saber por que essa frase mexeu tanto comigo, tá? Ele fala assim: antes, eu sonhava com o meu pai. Respondo com relutância. Mas só depois que ele morreu. Primeiro, muitas vezes, depois, menos. Aconteceu muito isso comigo. Meu pai faleceu em 2021 e, gente, assim que ele faleceu, eu sonhava com ele todas as noites. Assim, todas as noites, tá? E por questões de como ele faleceu, né? Ele faleceu de Covid, então a gente não teve um velório, a gente não pôde ver ele depois que ele entrou no hospital, ninguém mais viu ele. E aí, quando a gente foi, enfim, enterrar, lacrado. Então, assim, a gente não viu, a gente não pôde ter nem aquela... Oi, amor!
tá ali na janela. Nem aquela despedida. Então, eu já me vi muito aqui, porque logo que ele morreu, ó, primeiro muitas vezes, depois menos. Ainda sonho, mas com menos frequência, tá? E aí ele fala assim: quando vejo meu pai, sei imediatamente que estou sonhando. É assim quando perdemos aqueles que eram o mundo para nós. Fica um buraco em nossa vida e nele desaparecem o riso e a descontração. Sua ausência nos despedaça e de repente conseguimos enxergar a diferença entre verdade e sonho com muita clareza. Como se apenas a morte permitisse entrar no mundo entre os mundos, que é essa questão do entre que eu expliquei pra vocês, que vai entrar muita questão aqui. O Sam, ele é um menino com QI elevadíssimo, então ele tem muita curiosidade pra saber de tudo. Então quando ele vai, né, e nos dias todos que ele tá ali, com o pai dele no hospital, ele questiona muito os médicos, porque ele quer entender o que tá acontecendo com o pai dele, naquele momento que o pai dele está dormindo, sabe? Então, nessa questão... Oi, amor! Você quer vir aqui? Oi! Você quer vir aqui, meu príncipe? Já foi. E essas questões eu acho muito legal, porque por mais que os médicos, ainda mais os médicos, né? Enfim, que estudam a ciência e tudo mais, talvez tenham algumas explicações um pouco mais plausíveis pra gente, tá? Claro que a nossa fé tem que ser soberana, mas os questionamentos existem, pelo menos dentro de mim, da minha cabeça existem, então eu tenho curiosidade de saber, né? Por que que às vezes eu sonho com meu pai? Aqui nesse momento, ela fala que quando sonha, sabe que ele morreu. Já teve algumas vezes que quando eu sonhei com o meu, no sonho, ele tinha morrido, aí ele apareceu, eu fiquei, ué, meu pai morreu, como assim ele tá aqui, sabe? Teve uma vez que eu sonhei que ele tinha voltado e contado pra gente que Deus tinha dado uma segunda chance pra ele. Ele tinha voltado, porque ele não tinha terminado a missão dele na Terra, e eu perguntei, como é lá, pai? Ele falou, eu não posso te contar, você vai saber só quando você for. E aí isso foi logo que ele faleceu. Eu fiquei, gente, tipo assim, ou seja, em alguns momentos, nos sonhos, eu sei que ele não estava presente, que ele aparece, mas tem vários momentos, pra mim, eu estou só vivendo ali a vida normal com ele, como se ele não tivesse morrido, sabe? Então, eu entrei muito em questão com isso. Fiquei muito mexida. Esse livro mexeu comigo no sentido de que quando eu terminei ele ontem à noite, eu tava em lágrimas. Olha, só de começar a falar, eu já não posso, que tem que gravar mais vídeo. Mas no final, a autora deixa uma carta. Aqui, ó. Aqui ela fala assim, um pós-fácil, um agradecimento e uma conclusão. E aí ela vai contar por que que ela escreveu esse livro. O que que ela usou, né, pra, enfim, refletir sobre isso no livro. E como ela fechou um ciclo da vida dela tendo escrito esse livro, sabe? Então, assim, meu Deus, gente, é maravilhoso esse livro. É 5 estrelas. Eu não sei porque eu nunca tinha visto ninguém falando sobre esse livro. E eu preciso que mais gente leia esse livro. Se vocês gostam dessa questão, se vocês são mente aberta pra isso, porque às vezes as pessoas realmente tá tudo bem também. Às vezes as pessoas têm um pensamento sobre isso e não querem ficar lendo sobre como seria, enfim, tá tudo bem também. Mas eu acho que pela conexão, quando eu li a carta, meu Deus, assim, eu tive certeza que seria 5 estrelas favorito. Porque eu entendi, sabe, a autora, literalmente. Então, eu acho que os livros são isso, né? Quando tocam a gente no sentido da gente compreender o que ela quis passar e o que ela estava sentindo quando escreveu as palavras. Então, ó, Creme de la Creme, maravilhoso, indico, por favor, leiam esse livro. Meu Deus do céu, leiam esse livro. E quem já leu, chama eu. Vamos conversar, porque eu quero conversar com quem já leu esse livro. Eu não encontrei ninguém que leu esse livro, tá bom? E é isso, gente. Agora eu vou gravar meu vídeo. Ah, deixa eu mostrar aqui que eu tô lendo, né? Eu comecei a ler Matilda, do Roald Dahl. Tô aqui no... Gente... Ah, não. Achei que tinha um desmarcado na minha página. Tô aqui, ó. Capítulo... Não tem capítulo. O chapéu e a super cola. Quando a Matilda vai colar o chapéu do pai dela, tá? Mas aqui o que eu já achei legal é que várias descrições são bem diferentes. Aqui, o pai da Matilda é magrelo e a mãe é gorda. E no livro... E no filme é diferente, né? E aqui, os nomes também são diferentes. Deixa eu ver o que mais que eu já notei que era diferente. Tem até uma lista dos livros que a Matilda lê
Quando ela aprende, ó, só clássico. Gente, que vergonha. Eu fico olhando pra mim e falo, cara, eu tenho 30. Eu não li nenhum desses livros aqui. Nenhum. Já comecei Jane Eyre, já comecei Orgulho e Preconceito, já comecei A Revolução dos Bichos. E só. E eu fiquei, caraca, a menina de 4 anos já leu mais clássicos que eu com 30 a vida toda. Enfim, mas tô adorando, tá? Tem, assim, as diferenças, mas eu amo filme. Eu acho que o filme fez parte da minha vida, parte da minha infância. A Maite adora também. Assim que ela crescer mais, eu quero que ela leia a história. Eu comprei também recentemente A Fábrica de Chocolate. E é isso. Então eu estou curiosa, vou lendo. Mas assim, a história todo mundo já conhece, né? Essa edição é maravilhosa. Tem, ó, tem ilustrações para praticamente todas as páginas. Eu acho que ele é super rapidinho de ler, tá? É que eu comecei ontem de noite, que a Maite tava com febre. Pra esperar dar o tempo do remédio dela, eu comecei a ler. Aí depois dei o remédio e fui dormir. Mas eu vou continuar lendo hoje, com certeza, tá? Então é isso. Por enquanto é isso que eu tenho pra falar. Não tem nada pra abrir. A loja também hoje dei uma parada. Nossa, eu tô muito relaxada, gente. Eu preciso focar. Porque senão, né, não vou conseguir vender as coisas. Às vezes dá uma preguiça, né? Mas é isso, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ai, eu achando que eu tô despedindo. Enfim, até depois, tá? Acho que vai ter pacotinho pra abrir. Talvez amanhã, acho que tem coisa pra chegar. Aí eu mostro pra vocês, tá bom? Ah, fiz as unhas hoje, gente. Azulzinho, cinza azulado. Fica bem diferente na câmera, porque ele é bem cinza aqui. E aqui fica azul. E é isso. Gente, deixa eu contar pra vocês que eu tava dando uma olhada no Scooby. E eu não tenho registrado em casa todos os livros que eu já li na vida, tá? Só no Scooby. Se um dia o Scooby resolve parar de existir, eu não sei o que será de mim. Então, ontem me deu na telha e hoje eu comecei a fazer. Como é que fala, gente? Como é que chama mesmo? Um resumo, né? Colocar todas as leituras que eu já fiz até, enfim, na vida toda. Tá? Então eu comecei lá do primeiro. Não foi nessa ordem que eu li, porque quando eu tive Scooby, eu já tinha lido vários livros, que eu tinha mania de escrever listas no caderno, na mão. Sempre gostei, né? E aí não tá na ordem que eu li. Porque os primeiros que eu li foram os da escola. Quer ver quais eram? Isso aqui, ó. Que Semana, Paixão no Ar, Poderosa, que eu li na escola. O Grande Desafio, Sapo Mágico de Jennifer, Quem Mexeu no Meu Quê. Esses foram os livros que eu li na escola. Foi esses que fizeram eu pegar o gosto da leitura. Inclusive, ó, eu li A Princesa na Balada sem ter lido o Diário da Princesa. Eu nem sabia que precisava ler na ordem, pra vocês terem noção. Então, eu tô fazendo um resumão aqui. Né? Um relatório com todas as leituras, tá? Ontem, que eu terminei o Livro dos Sonhos, eu completei 900 leituras realizadas na vida. E aí, eu quis colocar num caderno, tá? Mas, claro que eu ainda estou... Ai, esses cadernos aqui, ó. Pelo amor de Deus. Eu ainda estou nesse número aqui, ó. 193, tá, gente? Então, a partir de certo momento, depois que eu tive o Scooby, que eu não lembro quando foi, eu já coloquei na ordem as leituras. Então, em algum momento aqui já tá na ordem que eu fiz, tá? Mas daí eu peguei um caderno com bastante folhas pra poder caber tudo e ainda mais os outros que eu vou ler na vida, né? Então, eu queria mostrar pra vocês, ó, um caderno basiquinho que eu tinha aqui em casa, antigo. E peguei pra fazer. Quando eu terminar, eu mostro. Gente, meu pulso já tá doendo. Isso aqui eu comecei hoje. Aí eu fiz os 193 hoje, né? Manda beijo. Fala, eu tô aprontando. Né, com o lenço, olha lá. Tô fazendo arte. Enfim, gente, é isso. Depois eu venho mostrar pra vocês quando eu terminar. Oi, gente, bom dia. Gente, eu gravei ontem com... Olha os cabelos brancos. Olha o venado lá atrás. Eu gravei ontem um vídeo com uma trança embutida que a moça que faz minha unha fez pra mim. E eu vou mostrar pra vocês como tá o cabelo hoje, que eu dormi com ela, né? Eu coloquei esses trequinhos aqui, mas não sei não. Mas eu vou mostrar atrás, tá? Gente, como diferente, peraí. Vai, queria me enganar, ó. Aí, galera, ó que lindona, ó. Ó. Gente, eu tô chocada
como a diretora do livro da Matilda é muito mais carrasca que a diretora do filme. Eu acho que é porque tem mais momentos, né? O filme, ele não mostra todos os momentos que ela tem, mais resumidamente, assim, com as crianças. Mas a senhora Trunchbull, que no livro é a senhora Taurino, é outro nome. Mas a senhora Trunchbull, gente, não sei. Muito horrível, péssima. Meu Deus, cara, ela fala cada coisa que, olha, revoltante. Imagina uma diretora dessa, gente, nos tempos de hoje, sabe? Pensa bem, que judia das crianças, que bate, que pega as crianças pelas trancinhas, ó. Sangue de Jesus, consigo nem pensar numa coisa dessa. Imagina, a gente recebeu a notícia em casa que a diretora da escola pegou a nossa filha pelas tranças, rodou e jogou longe. Ai, é engraçado, mas é trágico, tá? É péssimo isso, meu Deus, que coisa horrenda. Meu Deus, que coisa horrenda. Gente, a lente do meu óculos é escura ou é porque eu tenho a... Não, ela é meio esverdeada, né? Escura. Olha eu lá, vocês estão vendo o reflexo. Mas, enfim, gente, só queria falar com vocês que eu tô lendo uma parte aqui agora. E eu tô revoltada com essa véia miserável da senhora Trunchbull. Quer dizer, senhora Taurino. Nossa, sério, tô chocada. Mas tá bom. Eu vou ver se eu termino aqui. E tá sendo uma experiência legal. Apesar de eu já saber a história toda de cor, é salteado, que eu já assisti 1 bilhão de vezes. E a Maitê adora e assiste muitas vezes também. Tinha saído do catálogo, né, da Netflix por uma época e voltou. E desde que voltou, eu e a Maitê já assistimos mais algumas vezes. Porque eu gosto bastante desse filme. Se tá passando na TV a cabo, eu paro pra assistir. Enfim, adoro. Então, assim, apesar de já conhecer a história, tá sendo legal de eu ler essa história, né? Ter esse contato aí com um clássico infantil, não deixa de ser. E muito bom. Depois eu conto pra vocês, gente. Mas... Alguém conseguiu muitos tickets. Que filme, Nado? Tá feliz? Gente, eu tô aqui lendo esse livro, eu tô de ressaca, tá? Então eu peguei esse pra ver se fluía. O Gato que Amava Livros, que chegou na minha comprinha da Book Friday. E vou mostrar uma parte que eu tô lendo pra vocês. Tô chocada. Eu já falei pra vocês se retirarem. O homem encarou o obstinado gato malhado. Até agora, só li 65 da minha meta de 100 livros. Saiam. 100 livros? Rintaro não conseguiu deixar de perguntar. Você lê 100 livros por ano? Não por ano, o homem respondeu, virando de forma dramática a página seguinte do livro. Por mês. Por mês. Sério, mano. Isso é possível? Humanamente possível? Maitê me deu de presente um boné da Frozen, que é dela. Gente, cheguei do cinema agora. Fui assistir Pequena Sereia com a Maitê, amiguinha dela, mãe da amiguinha dela, irmãozinho. E, gente do céu, que filme maravilhoso, sério. Que filme maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. 5 estrelas. Amei. Não vejo a hora de entrar na Disney pra poder assistir de novo. Porque é muito lindo. Eu amei tudo, a atuação, tudo. Gente, que fundo do mar maravilhoso, colorido, as músicas, tudo. Eu achei lindo de viver. Sério, assistam esse filme, pelo amor de Deus. Eu amei. Esses live action não decepcionam, assim, eu gostei de todos os live action que eu já assisti. Eu acho que falta o live action do Rei Leão pra eu assistir, se eu não me engano. Pinóquio eu assisti. Aladdin. Ai, não lembro agora quais tem, mas eu gosto de todos. Muito lindo. Amei, sério. E aí eu tô ainda, né, continuando aqui na leitura de O Gato que Amava Livros. E estou adorando. Eu tô aqui, ó. Passei da metade. Eu achei que ia terminar hoje, mas a gente acabou resolvendo pro cinema de última hora. Então, provavelmente eu vou conseguir terminar amanhã. Vai ter devagar com ele. Ela quer apertar e ele não gosta. Ela quer abraçar e ele não gosta. A cadeirinha é minha. E tô gostando bastante desse livro, tá? Eu tô meio de ressaca.
Então ele tá sendo uma leitura bem legal, bem proveitosa. Essa cadeirinha é minha. Bernardo! Oi, Maite! Oi. Cadê o Bernardo pra aparecer com nós? Tá. Devagar com ele. Aqui, amor, ó. Vem aqui aparecer no mim, Bernardo. Aqui, ó. Tá. Oi. Cadê o Matê? Mamãe. Oi. Oh. Oi, fala. Oh. Oi, fala. Mamãe, não me esconde. Não, mas aqui na cama. Eu tenho que se esconder só aqui no quarto, menos no banheiro. Aí você tem que ficar contando, só olhando aí, tá? Conta, sem olhar. Bingo! Mãe! Pai! Aproveita, velho. Bosta não tá jogando nada. Bingo! Nossa, Blue! Parece. Ele foi o sanguinário do time. Ai, Adebayo! Meu Deus! Vocês estão dormindo. Gente, eu vim aqui encerrar o vlog com vocês e falar sobre a minha leitura, né? A última leitura que eu fiz nesse vlog. Nossa, tô achando meu cabelo tão lambida aqui. Enfim, eu terminei, né? Como vocês viram ali nos takes anteriores que eu tinha começado, eu estava numa ressaca braba. Eu não sabia o que ler. E aí eu fiquei, ai meu Deus, o que eu faço? Preciso achar alguma coisa, não sei o que. Comecei um, comecei outro. Até que eu resolvi começar esse daqui, que pra quem assistiu o unboxing de compras da Book Friday, eu comprei esse livro aqui. E finalizei, assim, devorei um livro maravilhoso. Olha quantas marcações eu fiz, gente. Sério, é muito lindo. Tem muitas frases de efeito, assim. Deixa eu pegar uma aleatória aqui pra eu falar pra vocês. Ó, em nossas rotinas sufocantes, estamos todos tão ocupados com nós mesmos que paramos de pensar nos outros. Quando uma pessoa perde sua essência, ela não consegue sentir a dor de outra. Mente, machuca os outros, usa as pessoas mais fracas como degraus para progredir e para de sentir qualquer coisa. O mundo está cheio dessas pessoas. Aí tava querendo dizer no sentido que o livro acaba mudando, né, essas pessoas, dando outra visão para as pessoas, né, em relação a isso, a ter empatia, né, esse é o poder dos livros, um dos poderes dos livros. E aqui a gente vai conhecer então a história do Rintaro, que na verdade todo momento que eu li o nome dele eu lembrava daquele desenho Rintaro, aquele do hamster, sabe, gente, que eu adorava assistir na TV Globinho. E eu lembrava dele, né, o desenho japonês também, assim como o livro. E o Rintaro, ele é neto de um senhor que é dono de uma livraria. E essa livraria não é aquela livraria que tem só best-sellers, que tem só livros que são super vendidos. É uma livraria de achados, digamos assim, tá? E no começo do livro, o vô dele vai morrer. E aí ele vai se sentir muito triste e vai meio que por um tempo ali seguir com a livraria do vô dele. Ele sempre trabalhou ali com o vô dele, ele costumava passar os tempos, né, quando não estava na escola, dentro dos livros. Tem até um termo pro que ele era, que era aquela coisa de menino recluso, que vive assim, não sai de casa, fica só ali dentro de casa fazendo as coisinhas dele, que é hikikomori. Esse é o termo, tá? Deixa eu até olhar aqui se é hikikomori. Isso, aqui no final, inclusive, tem uma carta bem legal da tradutora, que traduziu do japonês para o inglês, tá? E ela fala sobre alguns termos que eles mantêm em japonês aqui, por não ter uma tradução, assim, fácil, digamos assim, de colocar. Aí ela acaba deixando o termo... Achei que eu tinha borrado com o rímel. Ela acaba deixando o termo original e aí, no momento que esse termo aparece a primeira vez, ela explica com uma nota de rodapé o que significa o termo. E aí ela continua usando esse termo, ela não traduz. E eu achei isso maravilhoso, porque acaba que aproxima um pouco mais a gente, né, da língua original do livro. Enfim, aí ele vai estar ali cuidando da livraria do vô dele, até que em um certo momento vai aparecer um gato listrado. Esse aqui, ó.
coisa mais linda. E vai chegar nele, vai conversar com ele, falar que ele tem uma missão pra ele, que ele tem que ajudar ele a salvar os livros. Aí ele vai falar, mas como assim? Um gato falante pedindo ajuda pra salvar os livros num labirinto, como assim? E ele vai em 3 jornadas com esse gato, em 3 labirintos, então, tentar salvar os livros de determinada coisa que está acontecendo nesses labirintos, tá? Em um ele vai chegar porque o cara lê 10 livros por dia e aí vai questionar muito sobre a quantidade, né? Se vale mais a gente ter lido mais livros do que os outros ou de ter lido livros melhores, sabe? Então entra muito nessa questão. Aí em outro a gente vai em outro labirinto onde o cara tá resumindo livros, né? Porque ele fala que as pessoas não têm muito tempo hoje em dia, então o tempo que elas têm, elas não vão sentar para ler o livro de 1000 e tantas páginas, como o Conde de Monte Cristo, por exemplo. Então o que esse cara faz? Esse estudioso, ele lê os livros e resume eles em poucas palavras. Um livro que eu levaria 10 dias para ler, por exemplo, eu leio em 1 minuto e meio, porque ele vai fazer um resumo, né? Então ele tá transformando livros em resumos para, enfim, para as pessoas poderem ter acesso a mais livros. Daí é questionado sobre a questão de, e a essência dos livros, né? Você tá tirando a essência, você está resumindo eles. Às vezes a pessoa precisa ler o livro para ter a experiência completa. Então são várias coisas, não vou falar sobre todos os labirintos, senão vai estragar para vocês, mas são várias coisas, gente, que fazem a gente refletir, mas que ao mesmo tempo tem os dois lados da moeda, sabe? Por exemplo, assim, que nem aquele cara que lê 10 livros por dia, que ele quer ser o cara que leu mais livros no mundo, ele já tinha lido, não sei, acho que 50 mil livros, ele lê 100 livros por mês, e aí entra naquela questão, né? Mas e se às vezes esses 100 livros por mês que ele lê forem bons pra ele, forem leituras proveitosas, tudo bem também. Se é o que ele gosta de fazer, tá tudo bem também, né? Mas ali é visto como uma coisa errada, porque tá tratando ele lê os livros e guarda assim na estante, nunca mais relê, nunca mais mexe nos livros e eles ficam ali à disposição. É uma coisa que eu fiquei me questionando muito, porque aqui em casa é assim também, né? Eu leio, eu não releio. Uma questão que também é trabalhada aqui nesse livro é sobre a releitura de livros e o cara vai falar. A minha frase, gente, a minha frase. Deixa eu ver se eu marquei pra vocês. Eu acho que eu marquei. Eu acho que eu marquei porque foi uma coisa que teve significado pra mim. Ó lá, aqui, gente, ó. Antes um pouquinho, né, o Rintaro, ele pergunta, então você nunca releu seus livros? Aí o cara fala, é claro que não. Vou ter que atribuir sua estupidez à sua idade. Ele tá respondendo ele porque ele achou absurdo ele perguntar se ele já tinha relido livros. Aí ele fala assim, o mundo está repleto de livros, concorda? É impossível contar a quantidade de livros que foram e ainda estão sendo escritos. Encontrar tempo para ler os mesmos livros mais uma vez? Ora, é inconcebível. Então, eu tenho esse pensamento. Mas aqui no livro, em algum momento, ele é visto como errado esse pensamento. Porque, né? Por que não reler os livros favoritos da gente? E tudo bem também quem relê. Eu tenho um pensamento comigo mesmo que eu não releio, porque existem outros milhares de livros que também podem se tornar os meus favoritos. E que não necessariamente precisam ser relidos. Às vezes, se reler não vai mais ser meu favorito, porque vai ser em outro momento da vida que talvez não vai funcionar pra mim. Então, deixa eu guardar aqui no meu coração aquele livro que eu li, que funcionou, que foi meu favorito. Do mesmo jeito que se eu lesse um livro que eu odiei em outro momento, talvez eu também poderia gostar. Mas tudo bem, se eu li naquele momento e não gostei, vão ter outros milhares que eu posso vir a gostar, sabe? Então é um livro que, assim, faz a gente refletir muito, principalmente nós, que somos leitores, que estamos aqui lendo, um livro atrás do outro. A gente lê, quando vê, esquece metade das leituras. E tá tudo bem também, porque eu acho que na nossa cabeça não tem nem espaço por tanto de livros que a gente consegue ler, né? Como eu falei pra vocês aqui nos takes anteriores, inclusive eu ainda não terminei de escrever os livros que eu tinha lido. Eu cheguei nos meus 900 livros lidos com muito orgulho, tá? Posso falar pra vocês que não lembro da história de vários? Com certeza não. Lidos há muito tempo, quer ver? 16 anos que eu leio, desde os meus 14. Então, assim, claro que livros que eu li lá atrás eu não vou lembrar. Talvez um pouco, né, de alguma coisa ou outra a gente lembra, mas não vai lembrar, gente. É assim, a vida. A gente assiste filme, às vezes, que a gente não lembra coisas que a gente, né? E eu muito orgulhosa dos meus 900. E, assim, tendo em mente que não lembro de todos, que tá tudo bem também, que foram experiências que no momento que eu estava fazendo a experiência da leitura, mexeram comigo ou não, né? Positivo ou negativamente.
E passou. E depois eu estou dando oportunidades para outros livros. Então, é um livro, gente, que assim, apesar de ser pequenininho, rapidinho, isso aqui dá pra ler em um dia. Eu não consegui ler em um dia porque você sabe como é que é, fazeres da vida. Mas faz você refletir muito sobre tudo, assim, na sua vida, como leitor, tá? E é muito legal. E aí, conta pra mim se vocês já leram aí, se vocês concordam com as colocações que foram feitas aqui. Porque em vários momentos o próprio Rintaro, ele olha e fala, não, mas não é que faz um certo sentido isso que ele tá falando, tá? Então, são coisas assim, com dois lados que podem ser analisados e os dois lados estarem certos. Está tudo bem, tá? Adorei, maravilhoso, indico demais pra vocês esse livro. Vou guardar com todo o meu coraçãozinho ele. Muito bom. Bom, gente, então esse foi o vlog semanal. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô postando com um pouco de atraso os vlogs semanais, vocês me perdoem, mas assim, gente, correria, tá? Mas é isso aí, a vida continua, o tempo esfriando, as crianças ficam doentes, até com as coisas da minha loja eu nem consegui mexer ainda. Hoje que até dava pra mexer, fazer umas fotos, o negócio tá escuro pra caramba. Tive que mexer aqui na câmera pra poder ficar melhor. Mas tá bom, né? A gente vai tentando como dá, tá? Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos aí na próxima semana com mais vlog, rotina, leituras, unboxings e tudo mais, tá bom? Beijinhos! Tchau!